Eu saúdo a amada igreja com a paz de Senhor Jesus Cristo. Estou alegre de termos chegado aqui para louvarmos e bendizer ao nome do Senhor. Abra a tua Bíblia em Lucas, Dr. Lucas, Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 15, versículo 8, 9 e 10. O Senhor tem uma palavra para mim, para a tua vida. Como é bom chegar a esse lugar, como é bom estar aqui, como é bom pisar sobre essa terra, para juntos a cada dia mais aprendermos acerca do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler para a gente ganhar tempo. Em qual uma mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu 1 dracma e não acendeu a candeia, e varrendo a casa a buscar com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrependa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou muito alegre, irmão, de estar aqui, porque estar nessa casa aqui, a qual a gente, quando estava no outro endereço, a gente passamos um período junto com meu primo. A gente tem um amor muito grande por ele, pela família dele. Ele é um grande homem de Deus, meu tio também. A gente tem um amor, um carinho pelas minhas primas, que eles são pessoas que a gente tem eles como uma referência para a nossa vida, como homens de Deus e como mulher de Deus para a nossa vida. E ele fez esse convite para a gente estar aqui louvando e bendizendo ao nome do Senhor, e prontamente a gente atendemos. Viemos do nosso ministério EFAV, a qual o nosso pastor presidente é o pastor Júnior, né? Estou aqui com a minha esposa e viemos compartilhar um pouquinho do que o Senhor Jesus Cristo tem reservado para a minha vida e para a tua vida nessa noite de hoje. Viemos falar sobre a primeira casa, que era aquela mulher, a primeira casa que era aquela pessoa, a qual aquela pessoa ali, ela está dentro de um ambiente, a qual é uma casa, e ela vai procurar algo que ela coloca em algum lugar, e de repentemente quando ela chega ali e não está no lugar a quantidade a qual ela colocou. E quando eu comecei a estudar essa palavra, quando eu comecei a mergulhar nessa palavra, quando eu comecei a buscar de Deus uma revelação por essa palavra, o Senhor vem falando ao meu coração que a primeira casa sou eu e sou você. A primeira casa, ela é a gente, porque a gente, todavia, a gente nunca se aceita como a gente é. A gente nunca está bom do jeito que Deus nos fez. Se o nosso cabelo é liso, a gente quer ele caracolado. Se o nosso nariz é maior um pouquinho, a gente quer ele estreito. E se a gente é de uma cor, a gente agora, Deus faz a gente de uma cor, a gente quer ser de outra cor. Todavia, a gente sempre querendo fazer algo para mudar aquele projeto que Deus fez de perfeitamente sobre a minha vida e a tua vida. E a gente nunca aceita do jeito que a gente é. A gente olha no espelho e muitas das vezes fala: eu não estou feliz comigo mesmo, eu não estou satisfeita comigo mesmo. Tem pessoas que olham e falam: era melhor ter morrido do que ter nascido assim. Eu estou pregando para pessoas sábias nessa noite, eu estou pregando para pessoas entendidas. E tem muita gente que olha para si mesmo e não acredita no seu ministério, não acredita no seu potencial, não acredita no que Deus tem para a vida dela, e ela nunca está satisfeita com ela mesma. Essa é a primeira casa que a gente vai ter que arrumar. Essa é a primeira casa que a gente vai ter que aceitar. Essa é a primeira casa que Jesus fez e que Ele fez perfeitamente, porque a gente está dando muito valor à nossa vida depois que a gente entra dentro de um consultório e o médico chega para mim, para você e fala: olha, o negócio está feio, o negócio está estreito, não tem mais jeito, agora é só orar, vai para casa, porque o que tinha para fazer já fizemos. Aí a gente começa a querer valorizar a nossa vida,
a gente quer começar a se amar, a gente quer começar a se aceitar. Aí começa agora a falar: Senhor, se puder, me acrescenta mais dia de vida. Eu quero ver meus filhos casar, eu quero continuar a jornada, eu ainda sou novo, eu tenho que fazer a obra do Senhor. Mas quando a gente está perfeito, quando a gente está lindo, quando a gente está do jeito que eu e você está, a gente muitas das vezes não valoriza a vida que Deus tem nos dado. Eu acho que Deus está na casa. Então eu entendo que eu tenho que me valorizar, eu tenho que me aceitar, eu tenho que dizer para Ele: Senhor, muito obrigado do jeito que o Senhor me fez. Muito obrigado da forma que o Senhor me fez. Muito obrigado o cabelo que o Senhor me deu, a pele que o Senhor me deu, a cor do olho que o Senhor me deu. Muito obrigado pela voz que o Senhor me deu. Muito obrigado do jeito que eu sou, porque eu te amo a si mesmo do jeito que o Senhor me fez. O Senhor não errou no projeto, o projeto tinha que ser esse projeto mesmo. E agora, quando essa mulher, ela se levanta dentro daquela casa na Palestina, ela começa a entender que ela vai para um ambiente procurar algumas dracmas que tinha se perdido, algumas moedas de prata. E prata naquela época eram algumas minas que tinha prata, e não era qualquer mina. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele está tentando mostrar para aquelas pessoas que não entendem como é que Ele veio para fazer no meio de quem Ele veio. Aquelas pessoas não entendem. As pessoas não queriam que Ele sentasse no meio de pecador, nem no meio de coletores de impostos. Os fariseus e os doutores da lei não aceitavam. E Ele vai usar agora uma parábola para falar para a minha vida e para a tua vida. Ele vai usar uma palavra. Primeiro Ele começa a falar de um pastor, porque naquela época pastor também não tinha muito valor. Naquela época não era visto muito bem pelos doutores da lei. Para eles eram impuros. E agora Ele vem usar essa mulher, Ele vem usar essa casa que não tinha janela. Naquela época na Palestina as casas só tinham porta, não é como hoje. E agora Ele vai dizer que uma mulher, ela está dentro de uma casa, ela não tem um nome, e ela tem 10 dracmas. E talvez seria, alguns estudiosos dizem que poderia ter sido algum dote que ela ganhou, porque naquela época, quando as mulheres casavam, ela ganhava 10 moedas para ter aquilo ali. Se caso o seu marido morresse, ela tinha aquilo ali como recurso. E 10 moedas, 10 dracmas representava 10 dias de trabalho de um trabalhador. Então quando a gente vai olhar em valor, não tem muito valor aquilo ali, mas para ela tinha muito valor. E quando ela vai procurar, ela olha e fala: está faltando uma. Mas para ela levantar e procurar, primeiro ela tem que se posicionar. E quando ela se posiciona e ela vai de encontro, ela entende que ela tem que acender uma luz dentro da casa, ela tem que acender algo dentro da casa. E ela agora vai começar a fazer uma faxina dentro da casa. Tu está preparado para faxinar a tua casa nessa noite hoje? Essa casa é a sua casa que você mora. A gente está preocupado com muitas coisas. Eu já falei com o Senhor que eu já não aguento mais viver esse evangelho a qual a gente está vivendo. Eu já não estou aguentando mais, pastor Mar. Eu quero viver um evangelho de milagre. Eu quero viver um evangelho de poder de Deus. Eu quero viver um evangelho que eu quero ver pessoas entrar na igreja numa cadeira de roda e sair andando. Eu quero viver um evangelho que pessoas vão entrar aqui cego e vai sair vendo. Eu quero viver um evangelho que pessoas vão entrar aqui com AIDS e vai sair curada. Eu falei: Senhor, cadê os milagres dentro da igreja? Eu não vejo mais isso acontecer. A culpa é minha, a culpa é nossa. A culpa é minha, a culpa é sua. De a gente não ver mais milagre acontecer dentro da igreja. A gente não vê mais nada acontecer. Eu estava na nossa igreja no culto de estudo.
chegou uma menina que veio de um outro estado para a igreja. E ela chegou muito debilitada, doente, na cadeira de roda. As pernas fininho, o braço fininho. E a gente começamos a acompanhar ela. E no culto de estudo o Senhor falou para mim: vai lá e fala para ela que eu vou levantar ela dessa cadeira. Mas cadê a coragem para falar, irmão? Porque profetizar para onde a maré está indo é muito fácil. Profetizar para onde está tudo direcionando é muito fácil. Mas quando você vai profetizar o contrário daquilo que teus olhos estão vendo, você mesmo começa a não querer acreditar. E eu fiquei ali, o Senhor começou a me fregar naquela parede, falando: abre a boca, que eu quero fazer na vida dela, abre a boca. E eu querendo, me relutando comigo mesmo. Mas chegou uma hora que eu não aguentei. Eu falei: filha, o Senhor te diz que você não nasceu nessa cadeira, e Ele quer fazer você levantar dessa cadeira. E o Senhor falou para mim: dá a mão a ela. Eu não tive coragem de dar a mão a ela. E acabou o estudo e ela foi embora para casa. Passou um culto, ela não veio para a igreja. Passou 2 cultos, ela não veio para a igreja. Passou 3 cultos, ela não veio para a igreja. Minha esposa falou: filho, ela não entendeu o que você falou para ela. Eu falei: eu sei quem falou comigo, não se preocupa, que foi Deus que falou. Num dia de domingo a gente está iniciando o culto, o ministério de louvor, louvando. Daqui a pouco a gente olha para a porta da igreja, vem aquela menina amparada pela mãe e pela irmã andando, e entra pela porta da igreja caminhando devagarzinho. A mãe dela chega e fala assim: pastor, a gente gastamos quase 40 minutos lá de casa até aqui a igreja, mas ela levantou da cadeira e falou: eu vou andando para a igreja. E ela está lá hoje casada, teve filho, congregando com a gente. É a nossa falta de fé. É a nossa falta de fé. Vamos parar de se acomodar e querer viver esse evangelho, não. Tem pessoas que precisam de ser alcançadas. A gente está aqui hoje, tem pessoas morrendo que não conhecem Jesus. Tem pessoas nessa hora, pastora, que está morrendo, que não conhece Jesus e está indo para o inferno. E a gente está aqui ouvindo Jesus. É tudo por Ele, é tudo para Ele. E essa mulher se levanta dentro daquela casa. E essa mulher se posiciona. E essa mulher acende a candeia. E essa mulher começa agora a procurar com carinho, com cuidado. Ela pega a vassoura e ela começa a varrer. Naquela época na Palestina, as casas, o chão era de barro. E começa a levantar uma poeira. Ela levanta a mesa, ela levanta a cadeira, ela levanta a cama, ela levanta tudo. É preciso a gente fazer uma faxina na nossa casa. Há um consumo. A gente está vivendo de um jeito. Há um consumismo muito grande na nossa vida. A gente só quer. A gente abre o nosso guarda-roupa, a gente tem 30 camisas, a gente tem 10 pares de tênis, a gente tem 10 sapatos, a gente tem 20 calças, a gente tem tanta coisa. E muitas das vezes tem pessoas dentro da igreja do nosso lado que só tem um par de tênis, que só tem 2 blusas para vir para a igreja, que só tem 2 calças para vir para a igreja. Mas a gente não consegue entender, que a gente não consegue olhar para quem está do nosso lado. Eu estou preparando essa mensagem na escrivania lá de casa. Eu sou apaixonado pela palavra, eu gosto muito de ler, eu mergulho, eu me aprofundo, eu estou lendo, eu estou buscando, eu estou escrevendo. E eu fui na Outlet há um tempo atrás e comprei um tênis. Eu passei, olhei na Nike, me apaixonei pelo tênis, comprei o tênis, coloquei o tênis no pé, o tênis apertou um pouquinho em cima do meu pé, pastor. Eu saí com ele, voltei, encostei ele lá.
Quando eu estou escrevendo, comprei uma camiseta que combinava com tênis, uma calça. Falei, vai ficar bonito. E quando eu estou escrevendo a mensagem, o Senhor fala para mim: separa o tênis para você doar. Aí eu falei, meu Deus do céu, falei, tá bom. Ele falou, separa o tênis para você doar, você vai doar para o Lucas. Aí eu falei, tá bom, senhor, um jovem lá da igreja que fica também na mesa de som. E eu falei, tá ótimo. Aí saí dali, comecei a conversar, não falei nada com a minha esposa. Entrei para o banheiro, fui tomar banho, o Senhor falou, separa o tênis para dar para o Lucas. Eu falei, tá bom, senhor, vou perguntar a ele, se for o número dele, eu levo e dou a ele. Eu já estava querendo me esquivar daquilo que Deus estava falando comigo. É preciso a gente fazer uma faxina dentro da nossa casa. É preciso a gente colocar para fora aquilo que não serve mais para a gente, mas que serve para o irmão que está do nosso lado. É preciso a gente abrir a porta da nossa casa e entender que isso tudo vai ficar aí e a gente não vai conseguir levar nada para onde a gente vai. Cheguei na igreja, falei, Lucas, qual é o número do teu pé? Ele falou 41, 42. Falei, Deus nunca errou, vai errar agora. Falei, tem um tênis lá em casa para me te doar. No próximo culto eu trago para você. Sério, pastor? Falei, tu vai ficar apaixonado, é lindo o tênis. Tá bom, pastor, é preciso a gente se desprender de alguma coisa. Aí eu tô falando com ele, aí o pastor encosta em mim e fala assim para mim, o que tá falando? Falei, não, eu vou dar um tênis pro Lucas que eu comprei, mas ele tá apertando um pouquinho em cima do meu pé, e eu vou dar para ele, vou trazer para dar para ele no outro culto. Ele falou, eu comprei um tênis também, não tá bom em mim, eu vou dar para você, tá lá em casa. Aí minha sobrinha vai e fala, tio, o tênis é a sua cara. Então eu começo a entender que aquilo que não me serve eu boto para fora. Eu vou começar a adquirir algo da parte de Deus. Eu vim pregar para pessoas vitoriosas. Acorda amanhã de manhã, mulheres de Deus, faça uma faxina no teu guarda-roupa, faça uma faxina na tua casa, começa a colocar aquilo que não serve, botar numa bolsa e começa a fazer aquilo que Deus tem para a nossa vida. Aquela mulher está entendendo que ela precisa arrumar a casa para achar aquilo que ela perdeu. Ela precisa acender a luz. E no início, no princípio de tudo, disse Deus, haja luz, para ver o que estava fora do lugar e organizar e colocar perfeição naquilo que não tinha perfeição. Aquela mulher começa a limpar aquela casa de um jeito que ela nunca limpou. Ela fala, eu tenho que achar aquelas moedas, eu tenho que achar aquela dracma, eu tenho que achar aquilo que está perdido, eu não posso deixar ela aqui. Eu imagino ela se ajoelhando no chão, passando a mão. Aquilo ali tinha muito valor para ela, talvez não tem para mim, para você hoje, mas para ela tinha. Ela fala, não posso, porque também naquela época tinha algumas mulheres que era dada a casamento, elas usavam aquilo ali como ornamento nos seus cabelos. Eu não sei se aquela moeda era para ela servir como ornamento nos seus cabelos, para ela sair e dizer na rua que ela era casada, ou se o marido morresse. O texto não diz que ela era viúva, não era viúva, mas diz que era uma mulher que não tinha nome, mas tinha uma casa, mas tinha um endereço, mas tinha tudo aquilo que ela tinha como reserva dentro da casa dela. E ela está fazendo uma faxina na tua casa, ela está organizando a tua casa primeiro, ela organiza a vida dela primeiro, ela se aceita primeiro, ele se aceita primeiro, ela se aceita primeiro, a gente se ama primeiro, a gente vai viver aquilo que Deus tem para nossa vida primeiro, a gente vai fazer a vontade do Senhor. Vale a pena a gente organizar, colocar tudo no lugar. A gente não para. Você vai abrir o Instagram, tem pessoas que têm tanto dinheiro que ela mexeu tanto no corpo dela que hoje ela está deformada. É pessoas que não se aceitam do jeito que ela é, do jeito que Deus fez ela. Vocês são lindos do Senhor Jesus Cristo, vocês são perfeitos. Vocês são pessoas que o Senhor Jesus Cristo ama vocês do jeito que vocês são.
Então continua do jeito que você é, continua. Ah, pastor, o senhor está falando para mim não me cuidar. Não, você tem que se cuidar, você tem que fazer teu cabelo, você tem que fazer a sua unha, você pode cortar seu cabelo, mas eu estou dizendo que tem hora que a gente quer mexer demais naquilo que o Senhor não quer que a gente venha mexer, e agora ela está limpando, ela está organizando, ela está botando no lugar, porque tem hora que a gente tem que abrir a luz, a gente tem que abrir a janela, a gente tem que abrir a porta, porque a gente não está na Palestina, a gente está em Magé, a gente está em Piabetá, no Rio de Janeiro. Então abre a porta, deixa o sol entrar, a luz vai entrar, que é o Senhor Jesus Cristo, e agora você vai acordar de manhã e vai começar a orar e vai falar: Senhor, aponta para mim o que eu preciso tirar para me doar, mas não vem tirar aquilo que está velho, não, é aquilo que você ama, é aquilo que você gosta, é aquilo que você fala: Senhor, ah, meu Pai, isso vai doer em mim, é isso que você vai ter que tirar para doar para aquela pessoa que precisa. É isso que você precisa de tirar, é isso que você precisa de arrancar. Você fala: Senhor, eu vou tirar com alegria, eu vou tirar com felicidade, eu vou tirar porque o Senhor está mandando eu tirar, eu vou organizar, eu vou limpar, eu vou olhar com diligência, eu vou acender tudo, eu quero que o Senhor me mostre, porque de repentemente, quando ela faz aquilo ali, quando ela se preocupa, quando ela mergulha naquilo ali, a qual o Senhor quer para a vida dela, a qual o Senhor está dizendo na parábola, agora ela acha aquilo que estava perdido, agora ela se alegra, agora ela fica feliz, agora ela vai convidar as amigas. Ei, tem 3 classes: tem a classe da amiga e tem a classe das vizinhas. Primeiro entra os amigos, depois entra os vizinhos. Primeiro entra os amigos, depois entra os vizinhos. Você está entendendo o que Jesus tem falado contigo nessa noite hoje? A gente tem que entender quem somos nós nesse evangelho que a gente está vivendo. A gente tem que haver um despertamento na nossa vida. A gente tem que entender quem somos nós e para que a gente viemos para ganhar alma. Se você me perguntasse alguns anos atrás: pastor, o que o senhor quer quando o senhor aposentar? Eu falava assim: olha, eu quero morar em Arraial do Cabo, ou senão eu quero uma casa em Teresópolis, eu quero uma casa de campo. Não estou dizendo que isso é errado, mas se você me perguntar hoje: pastor, o que o senhor quer quando o senhor aposentar? Eu quero ganhar alma para Jesus, eu preciso de uma rede sobre a minha mão, eu preciso de ir para onde Ele vai me enviar, eu preciso de entender quem sou eu nesse evangelho. Não é simplesmente eu querer fazer sonho para a minha vida, a qual Ele não quer que eu venha sonhar. Antigamente eu pensava de um jeito, mas agora eu começo a pensar em outro jeito, porque enquanto eu penso em ter uma casa em Arraial do Cabo para me desfrutar, tem pessoas morrendo sem conhecer Jesus, e essa hora está indo para o inferno, porque não tem ninguém para ir lá falar de Jesus para ela. Então quer dizer que eu não devo ter? Não, você pode ter, mas pergunta ao Senhor Jesus se é isso que Ele quer para a tua vida. Está na hora de a gente, como cristão, dobrar a manga da camisa e partir para cima e começar a fazer o que o Senhor tem para a nossa vida, para a gente fazer. Não dá mais para a gente ficar parado. Eu estou com um trabalho lá dentro da Reduc, eu trabalho numa empresa na Reduc. Graças a Deus a gente não ganha mal lá, mas eu já falei para o Senhor: a hora que o Senhor quiser fechar essa porta, o Senhor pode fechar, que eu não quero mais saber de nada disso. O meu propósito agora, eu tenho olhado muito para o céu, eu tenho olhado muito para as vidas, para as almas. A gente tem olhado muito para o propósito que Deus tem direcionado para a nossa vida. A gente tem que trabalhar, tem que sustentar nossa casa, mas só que a gente tem que entender uma coisa: tem pessoas que estão muito mole nos dias a qual a gente está vivendo, tudo está cansado, tudo não pode, tudo não dá, tudo não tem como, tudo estou cansado. Ei, a gente precisa despertar para uma geração a qual a gente está vivendo. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Isso não é brincadeira, isso não é conto da carlochinha, isso não é piada, isso é verdade. Jesus está voltando para buscar a tua igreja.
E muitas das vezes o pastor fica cansado. Muitas das vezes há muita luta. E aquela mulher convida quem pode entrar para dentro da casa dela depois que ela organiza a casa. Depois que ela consegue colocar tudo no lugar. Depois que ela acha aquilo que está perdido. Segundo o Champion, aquela moeda representaria eu e você, que um dia chegamos ao pó da terra. Aquela mulher representa uma evangelista que estava ali preocupada quem tinha se perdido a um caminho. E quando ela acende a candeia, representa o próprio Senhor Jesus Cristo, a igreja, o Espírito Santo, clareando todo o ambiente, para aquela pessoa que estava ali como uma dracma perdida, largada, mas não abandonada. Uma coisa é ela estar ali dentro do ambiente, e agora ele começa a mexer, ela começa a organizar, ela começa a se ajoelhar, a passar a mão sobre o chão, ela começa a entender que enquanto ela não achar aquela dracma, aquela moeda de prata que estava perdido, ela não vai parar, ela vai entrar madrugada fora, ela vai continuar até ela achar, porque quando ela acha aquela moeda, ela se alegra, ela fala: eu achei aquilo que estava perdido. E qual é a terceira casa, pastor? É a igreja. Se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não estou bem dentro da minha casa, eu não consigo estar bem dentro da igreja. A terceira casa é a igreja. O problema não é a igreja, o problema é eu e você. O problema não é o ministério, o problema é eu e você. Enquanto eu não olhar para mim mesmo e achar que eu que sou o problema, eu não consigo nunca resolver o problema que está dentro da igreja. Eu tinha um pastor que ele falava: o dia que você achar uma igreja perfeita, não entra, senão você vai estragar ela. Então o que ele está dizendo? É a gente que muitas das vezes não consegue entender o ambiente a qual a gente está. Então, se eu estou bem comigo mesmo, se eu me aceito, se eu me amo, se eu olho para mim no espelho e tenho alegria e eu me amo, eu sou feliz, porque hoje, essa hora, você vai no Leblon, você vai em Ipanema, Copacabana, você vai em Camboriú, você vai em Londres, e tem pessoas que têm uma conta bancária que não cabe mais dinheiro, mas não tem a felicidade que você tem dentro do teu coração, não tem o Espírito Santo de Deus, e a única palavra que sai da boca dela é: se eu morrer, isso tudo acaba. Se eu morrer, isso tudo acaba. Não tem como a gente trocar 80 anos de vida por vida eterna. Não tem como, não tem como. Eu estou dando muito ainda 80, pastor. As pessoas estão trocando 80 anos nessa terra por vida eterna. E ela agora entende que ela achou. E quando você se acha na tua vida, você se acha quem você é, você entende do teu propósito, do teu chamado, de quem você é, aonde você pode estar dentro da casa, aonde você pode somar dentro da igreja, qual é a tua utilidade dentro da igreja, o que você pode fazer dentro da igreja, aonde você vai ser um obreiro aprovado dentro da igreja, aonde você vai colocar a mão e aquilo vai prosperar dentro da igreja. As coisas começam a se encaixar, as coisas começam a andar, as coisas começam a fluir na tua vida, você começa a ser um rio dentro da igreja. Então eu me organizo a minha vida, eu me amo, eu faço uma faxina na minha casa que eu moro, e eu venho para a igreja para tentar agora me achar dentro da igreja, porque todavia onde eu passei eu só tive problema. Não é os lugares que você passou, é você dentro do lugar. É você dentro do lugar. É uma palavra de reflexão para a minha vida e para a tua vida. Eu também estou comendo um pedaço desse bolo. Então eu procuro. Se eu não estava servindo com excelência, agora eu vou servir com excelência. Porque eu primeiro vou me amar, vou me aceitar.
Eu primeiro vou entender o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu vou tirar aquilo que está dentro da minha casa. Só que a faxina da casa, pastora, vai mexer com muita coisa, vai mexer com sentimento. Vai muitas das vezes, naquela varrida que você vai dar, você vai chorar. Você vai ter que colocar a mão em muitas coisas que você achava que você já não queria mais mexer. A coisa que você queria deixar para lá. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, não. É para fazer uma faxina geral. É para tirar tudo, é para arrancar tudo, é para fazer um novo ambiente dentro da casa, é para você ter alegria dentro da casa. Eu morava na minha casa, aonde eu resido há 20 e poucos anos, e eu pedi a alegria de viver naquele lugar ali. E eu falei com a minha esposa: eu vou vender essa casa, perto do centro de Piabetá, ali a gente mora. E ela falou: vamos vender então. Falei: vamos vender. E começamos a ver o que a gente ia fazer para vender a casa. Apareceu uma indenização de uma empresa que eu trabalhava. Falei: vamos fazer uma reforma? E ela falou: vamos embora. Falei: então tá bom, minha filha, faz um quarto. Eu falei: tá, pum, puxei um quarto. Começamos a garagem, quebramos parede, trocamos piso, e começamos a ajeitar aqui, e começamos a ajeitar ali, e começamos a fazer aqui, e faz ali, vai dinheiro para lá, e vai dinheiro para cá. Quando a gente acabamos a reforma toda, que a gente olhamos para casa, a gente fala: meu Deus, nasceu um amor dentro da gente pela casa. A gente hoje não fala nem sonho em vender aquela casa. As pessoas chegam lá e falam: meu Deus, o que vocês fizeram aqui? A casa ficou linda. O que houve? É isso que eu estou dizendo para vocês. O ambiente vai mudar quando a gente começar a fazer a reforma. Aquele amor que não existia mais vai começar a brotar dentro de você. Você vai ter a alegria de viver naquele ambiente de novo. Então começa a limpar de uma vez por toda tudo aquilo que é preciso ser limpo. Eu estou pregando para gente sábia nessa noite hoje. E quando eu me acho aqui, aí o diabo se levanta. Porque eu tenho que ser benção aqui. Eu tenho que olhar para uma cadeira dessa que está vazia e falar: não, eu não aceito essa cadeira vazia. Eu vou orar para que Deus envie um pecador para sentar aí, como um dia eu cheguei como um pecador e tinha um lugar para me sentar aí embaixo. Porque tem a quarta casa. E para a gente alcançar a quarta casa, pastor, a gente precisa de passar por alguns princípios para a gente chegar na quarta casa. Eu já estou indo para o término, já estou indo para o final da mensagem. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu não quero ninguém pulando, eu não quero ninguém rodando. Eu quero que a mensagem ela venha frutificar. Eu gosto de palavra que as pessoas venham entender o que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Porque quando a gente somos instruídos, a gente começa a entender e que o diabo começa a se afastar da gente. Antigamente, quando eu ia convidado para pregar, eu lia 15 minutos. Não, hoje não. Hoje eu quero ler 4, 5, 6 horas para me preparar uma mensagem. Eu quero levantar 4:30 da manhã para me orar. Todo dia eu levantava às 5:20 da manhã. Hoje eu levanto 4:30 para mim ter minha primícia com o Senhor. Eu saio de casa mais cedo para mim chegar no trabalho mais cedo, para mim ter tempo para me ler a Bíblia lá, para antes de eu começar a trabalhar. Então eu entrego a minha primícia para o Senhor e meu dia acontece como Ele quer que aconteça. Mas tem pessoas dentro da igreja que não amam a leitura, que não amam a palavra, que não amam buscar na palavra. Tem gente dentro da igreja, é triste a gente falar isso, fala que é servo, mas nunca lê a Bíblia toda. Eu sigo um homem de Deus, por nome de pastor Plédio Camargo. Eu não sei se vocês conhecem ele. Aquele homem, ele fala que um escritor, quando vai
escrever um livro, ele fica 8 horas debruçado em cima de uma escrivania. Ele fala que quando uma pessoa vai se formar em medicina, ela estuda quase que 18 horas por dia, incansavelmente para se formar em medicina. Ele começa a dar um montão de profissão, mas quando ele fala um pastor que vive do santo ministério da palavra do Senhor, quando ele pega para tentar entender o que ele tem que fazer para aplicar a palavra do Senhor, e muitos não têm mais intimidade, não têm mais vida com Deus, não têm mais oração, não têm mais busca. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que a taxa de oração hoje, a meta de oração dos pastores hoje no Brasil é de 5 minutos por dia. Uma pesquisa que foi feita, mas aqui eu sei que tem pessoas que gostam de orar. Aqui eu sei que tem pessoas que gostam de ler Bíblia, porque o pastor de vocês, ele é homem de oração. Eu sei que ele é homem de Bíblia. Eu tenho ele como uma referência para a nossa vida. Eu fico olhando às vezes, ele vai lá, faz as lives dele, ele coloca ali, ele está sempre debruçado em cima dos pergaminhos dele. Então eu começo a entender que para me alcançar aquilo que é o mais importante, que é a minha casa celestial, eu tenho que começar a organizar a minha vida aqui embaixo. Eu tenho que começar a amar o meu ministério. Eu tenho que começar a fazer valer aquilo que depositaram sobre as minhas mãos. Eu não posso parar, eu não posso desistir, porque hoje você é essa mulher que está procurando essa dracma perdida, mas amanhã você pode ser essa amiga que vai entrar dentro da casa para se alegrar com ela. Formadores de opiniões, homens e mulheres de Deus vitoriosos. Eu estou pregando para pessoas inteligentes, pessoas que têm comunhão com Deus. Eu estou pregando para pessoas que são sábias, que estão entendendo o que Deus tem falado comigo e contigo nesse dia de hoje. Ei, querida e querido, vamos começar a avançar, porque a vinda do Senhor está muito próxima, e a cada dia mais o diabo vai investir em cima da igreja. Ela olha, ela pega e ela fala: obrigado. Eu achei o que estava perdido. Eu achei o que para mim tinha muito valor. Eu achei a minha única renda. Ela acha o dízimo daquelas moedas. Ela acha o dízimo daquilo que ela tinha perdido. 10%, uma moeda de 10. Ela achou que era de importância para a vida dela. E eu estou falando para pessoas sábias nessa noite hoje. A vida naquela época na Palestina não era fácil para a mulher viver. Ela já não era bem vista. Então todas as vezes que Jesus vai dando referência, Jesus vai trazendo sempre alguém que aqueles homens não gostavam que ele tivesse junto. Eles falavam: o Senhor não pode sentar com um cobrador de impostos. O Senhor não pode entrar na casa de pecador. E ele está dizendo: se eu não pudesse, eu não estaria lá em Piabetá na noite de quinta-feira, na noite de quarta-feira, para falar com aquela igreja lá. Eu não sei qual é a história que o Senhor vai fazer na tua vida, mas uma coisa eu sei: a tua história vai impulsionar muita gente, a tua história vai erguer muita gente, a tua história vai levantar muita gente. A gente tem que ser corajoso. Eu vi o pastor Marlon botando a chave aqui. Eu aprendi com um pastor. Ele falou: meu filho, se Deus mandar tu botar uma cadeira no meio do corredor e mandar o pessoal pular por cima, manda fazer, porque se ele mandou, ele vai fazer alguma coisa. Não retenha o que ele tem para a tua vida. Então, se o homem de Deus falar: deita no altar, bota a chave, traz a carteira, obedeça. Vocês estão sendo pastoreados por homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que pagam preço pela vida de vocês. Sabe por que Jesus fez pouco milagre aonde ele nasceu?
Porque quando eles olhavam para Jesus pequenininho, andando dentro daquela vila em Nazaré, eles olhando Jesus correndo, como essas crianças de um lado para o outro, eu imagino Jesus pequeno. Pastor Carlão, mente de pregador, vai. Eu imagino Jesus pequenininho, ele andando, brincando com as crianças, ele correndo de um lado para o outro. Aí vem uma criança de lá para cá, pastor, ele com 5, 6 aninhos, aí fala assim, ó. Aí Jesus, vem brincar. Aí ele, eu não posso, porque eu não vejo. Vem cá, não posso. Aí Jesus, criança, vai lá, coloca a mão e fala, vem brincar comigo. E aquela criança começa a ver. Eu imagino pessoas sendo curadas, ainda ele criança, porque ele era Jesus. Porque ele era Jesus. Mas pastores, heresias começaram a escrever depois de 30 anos, não. Eu não posso limitar o Senhor, a qual eu acredito, a qual fez tanto milagre, a quando ele era criança. Eu não acredito que ele criança, ele não fez nada. Eu não acredito que ele criança, ele não curou ninguém. Eu não acredito que ele criança fez coisas ali, mas o povo dali está olhando para ele. E quando ele começa a fazer milagre, quando ele começa a fazer sinais e proeza, aí eles olham e falam assim, esse aí é filho ali, ó, do irmão José ali, ó, e da irmã Maria. Larga isso para lá, rapaz, está doido? Isso aí não. Aí Jesus fala, a falta de fé. Tem pessoas que entram no culto e vai embora e não acontece nada. É falta de fé. E que o Senhor Jesus Cristo hoje, Ele vem erguer a tua fé. Ele vem a levantar a tua fé. Ele vem a te fazer tu ver Jesus de uma outra forma, de um outro jeito. Porque Jesus é lindo, é maravilhoso, é tudo por Ele, é tudo para Ele, é tudo pelo nome dEle. Eu fico imaginando Ele pequeno, Ele adolescente, Ele brincando, Ele fazendo sinais e proeza. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Eu louvo a Deus pela vida, pelo ministério, pelo que Deus vai fazer aqui na vida de vocês, pelo que Deus vai fazer na minha vida, pela minha entrada aqui hoje nesse lugar. Eu saio daqui hoje com a minha vitória. Eu saio daqui reorganizando a minha vida. Eu saio daqui hoje dizendo, Senhor, eu preciso me organizar, porque eu tenho que entrar pela minha última casa, que é a casa que o Senhor preparou. O Senhor falou, eu vou para o Pai para preparar o lugar para onde eu estiver, eu quero que esteja vós também. Eu sei que o Senhor está aí, Pai, nessa grande obra, nessa grande empeleitada, construindo a nossa casa, para um dia a gente chegar lá e Ele falar, olha, está tudo preparado para vocês aqui. E que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar a vida de vocês. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.